Sociedade em Foco começando! A partir de agora você vai ficar com a minha companhia, então fica bem aqui juntinho com a gente, porque o programa de hoje está muito legal, gente. Bom, vamos começar falando com vocês que são aventureiros. Galera que tá me assistindo aí, tem aquela galera aventureira que gosta de um desafio radical, gosta de fazer uma trilha, então se liga nessa matéria. Para quem gosta de passar momentos contemplando a natureza bem de perto, ou até mesmo se aventurar em desafios radicais, fazer uma trilha é uma ótima opção. Existem uma infinidade de destinos surpreendentes por todo o mundo, que vão dos percursos mais fáceis até os mais desafiadores. E existem muitas pessoas que não pensam duas vezes em encarar novos desafios. E hoje nós vamos conhecer a história da Alice, que é uma dessas aventureiras. A Alice que é de Paraíba do Sul. Alice, conta pra gente como começou essa paixão por fazer trilhas, por se aventurar pela nossa região, pelo Brasil. Então, a primeira trilha que eu fiz foi uma divulgação no Facebook. Acabei não conhecer a galera e fui. Até então você nunca tinha feito nada parecido? Nunca tinha feito nada. Foi uma experiência e tanta, né? Pra onde você foi? Eu fui pra Pedra do Telégrafo, no Rio. Foi a primeira trilha que eu fiz. E aí começou a paixão, né? A partir desse momento eu vi o quão bom era e fiquei literalmente apaixonada. Isso há 4 anos atrás? 4 anos já atrás que eu pratico esse esporte aí. Muito bacana. Conta pra gente um pouco de quais lugares você já foi aqui pelo Brasil, pela região? Quais trilhas você já fez? No Rio eu já fiz Morro Dois Irmãos, Pedra da Gávea, que foi a última, que foi uma experiência e tanta. Pedra da Tartaruga, a Pedra do Telégrafo eu acabei repetindo, como foi minha primeira, eu acabei fazendo novamente. Em Petrópolis eu fiz a Pedra do Sino, que é uma parte da travessia Petrópolis-Teresópolis, que eu tenho muita vontade também de um dia poder fazer. Foi uma das trilhas mais difíceis para mim. Quanto tempo de trilha? A gente começou 8 horas da manhã, a gente acabou, era mais de 10 horas da noite. Caramba. Então, tipo assim, foi bem puxado. Mas a gente assistiu o pôr do sol também, ficamos um pouco lá em cima, curtimos bastante. Mas a descida foi complicada. Foi complicada. A Euroca, São Tomé das Letras, que eu sou apaixonada. Teve bastante trilha, agora de lembrar no momento. Você gosta de registrar tudo, né? Sempre tira uma foto. Sempre tem uma fotinha para deixar registrado. E deixar a galera, inclusive, que vê com aquela vontade de ir também, né, Alice? É verdade. Bom, Alice, falando sobre a sua última aventura, a Pedra da Gávea, como foi essa experiência? Você disse que foi uma experiência e tanta, né? Tanto para subir quanto para descer. A Pedra da Gávea, desde quando eu comecei, né? A primeira como telégrafo, depois teve a Pedra da Gávea que o pessoal fez, eu não pude ir. Então eu acabei Ficou sabendo. Então foram 4 anos desejando essa trilha, né? Almejando em fazer. E eu acabei tendo a oportunidade de ir muito pesada. Não dá para ir sem guia, tem que ter uma pessoa especializada para você poder ir. Mas tomei um tombaço. Mas foi uma experiência que vai ficar guardada realmente. Foi uma experiência tanto. Não é importante até a gente falar para quem está assistindo a gente a respeito do guia, né? Sim, tem lugares realmente que não necessitam de uma especialização, uma pessoa especializada nessa função para poder estar levando. Porque às vezes a gente pensa, é uma trilha boba, mas a gente pode ficar perdido. É um caminho que às vezes talvez a gente entre e você acaba se perdendo, igual nessa trilha da Gávea. Tem uma carrasqueira, várias partes que realmente precisam de um equipamento, de uma corda para poder ser feita essa trilha. Então, ficar esse cuidado e nunca ir sozinho também nas trilhas, porque você pode passar mal, você pode torcer um pé, pode acontecer alguma coisa. Então, sempre estar com os amigos, nunca ir sozinho. Isso aí. Bom, além das trilhas, você se aventura em outros esportes. Conta pra gente quais são eles, Alice. O que você já fez aí? Eu já fiz rapel, eu já pulei de rope jump, já voei de parapente e já fiz o raft. Muito legal. Qual foi a experiência mais marcante assim? Eu acho que o voo de parapente foi que ficou bem marcado, porque eu sempre tive vontade de voar, né?
E a experiência foi simplesmente incrível, incrível. E eu acho que todo mundo um dia deveria experimentar a sensação, por mais que tenha medo de altura. Quando você está ali voando, você fala, caraca, que sensação de liberdade. Muito legal. Agora a gente, né, está enfrentando uma pandemia, mas a gente vem reparando que muitas pessoas estão começando a fazer trilha, praticar esse tipo de esporte, já em função da pandemia, em função de não ter muitas opções, né, para estarem fazendo. Dá para fazer trilha na pandemia, Alice? Como tem que ser feito? Quais são os cuidados? Alguns parques estão fechados, mas estavam fechados, né, mas aos poucos já estão reabrindo. É questão do cuidado mesmo, né? Muita gente nova praticando. E eu acho que tem um pouquinho mais de atenção, porque não é uma coisa de bagunça. Eu sei que as pessoas estão vindo, às vezes, para beber e farrear, mas um pouco de conscientização, de levar o seu lixo de volta para casa, não fazer queimadas numa fogueira porque acha bacana, porque a gente está enfrentando uma época de muitas queimadas. Eu acho que ter pelo menos esse cuidado, uma atenção com a natureza, de tipo, quer vir, quer fazer, vem, faz, mas pelo menos o lixinho carregar de volta, ter um pouco de cuidado, né, preservar a natureza. Muito bacana. Alice, para quem está assistindo a gente, quais são as dicas de locais que as pessoas podem fazer trilhas aqui pela nossa região, para começar, ainda quem tem esse desejo de começar a ser um aventureiro assim como você? Quais lugares elas podem ir aqui na nossa região? Tem a Salutares, né, que é bastante conhecida, a Pedra da Tocaia. A gente não tem muita opção aqui, né, na nossa cidade, mas quem puder se deslocar em Petrópolis, também tem bastante trilha. São locais perto, são locais perto que dá para poder ir, reunir uma galera e poder conhecer. Em Três Rios temos a Asa Delta, que também dá para curtir bacana o visual. Tem um Anjo, que o pessoal vai bastante, uma caminhadinha bem leve. Tem uns locais que não são caminhadas bem leves, fácil acesso. E aqui na cidade tem bem poucas, né? Mas dá para ir se aventurar, dá para ver um pôr do sol, um nascer do sol bacana. Muito legal. O que significa ser uma aventureira para você? O que significa estar fazendo essas trilhas? Quando você chega no final... É aquilo, né? Cada um terá a vista da montanha que subir. É uma questão gratificante ter chegado lá em cima, superar. É uma superação realmente, falar, consegui. Então, o coração enche de orgulho a cada trilha, a cada lugarzinho que a gente vai conhecendo. Cansado de uma internet lenta e que cai toda hora? Está em busca de um serviço de internet de qualidade que não vai te deixar na mão? Então eu quero que você conheça a Internet 10. Há 10 anos no mercado ela conta com profissionais qualificados e prontas para te atender. Com o plano certo para você, a Internet 10 oferece um serviço de internet por meio de fibra ótica, considerada atualmente a mais moderna tecnologia para transporte de dados. E olha que bacana, gente, a Internet 10 conta com 100% de alcance na zona rural de Paraíba do Sul. Então não perca tempo e peça já a sua. Entre em contato pelos telefones DDD 24 2263 3672 ou através do WhatsApp 99275 0951. Internet de qualidade é na Internet 10, a sua conexão em Paraíba do Sul e em Três Rios. Falcon Produções é a empresa que você procura para suas produções audiovisuais. Alugamos estúdio cromático completo, realizamos ensaios fotográficos em estúdio e também externo. Criamos vinhetas e comerciais, servimos o seu evento. Pedimos em até 3 vezes no cartão. Faça já seu orçamento. DDD 24 98107 5592. Estamos de volta com o programa Cidade em Foco e nesse bloco estou recebendo José Roberto Lopes Padilha, conhecido carinhosamente como Zé Roberto. Seja muito bem-vindo, Zé. Muito obrigado, é um prazer estar com você aqui. Isso aí, prazer é nosso. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história dele, que tem uma longa história para contar. A gente vai conhecer um pouquinho dela no programa dessa semana. Bom, o senhor é nascido em Três Rios. Você é nascido em Três Rios. Sou de Três Rios, nascido em 12 de junho de 1952, Dia dos Namorados. Olha só, como foi a infância do senhor no município? A infância que o meu neto não tem o privilégio de ter hoje. Muitos campinhos de pelada, muita liberdade,
não tinha videogame e nós tínhamos o privilégio de ter campinhos para jogar futebol, que é uma herança de família. Meu pai foi jogador, meus tios, eu fui jogador e meus netos gostariam de ser, mas hoje não tem tanto campo de pelada assim. Olha só, então o futebol sempre esteve presente na vida do senhor. O primeiro bolo foi uma bola de futebol, o segundo um campo, e assim eu fui... eu cresci catequizado para ser jogador de futebol. Sempre teve esse desejo, essa vontade. Da família, né? Isso foi... A família passa o dom para você, a herança. E você, se você tiver talento, você dá sequência. Entendi. Como surgiu a oportunidade de ir embora de Três Rios para tentar uma vida melhor como jogador de futebol fora em cidade grande? Eu comecei no América de Três Rios, e o América de Três Rios foi campeão da cidade infanto-juvenil, e os diretores trouxeram o Fluminense para fazer o jogo de entrega de faixas. E aquele jogo que você não pode ir mal, né? É como uma entrevista de emprego. Eu tive a oportunidade, eu nem lembro, tem tanto tempo, 16 anos, eu devo ter feito uma boa partida e fui convidado para fazer teste nas Laranjeiras. E meu pai me levou várias vezes e eu fui ficando, e acabei me tornando, ficando 7 anos no Fluminense, desde o infantil até o profissional. O senhor passou por uma longa trajetória, uma longa história. Gostaria que o senhor explicasse pra gente, falasse um pouco, contasse como foi essa experiência como jogador de futebol profissional. A gente sabe que é um pouco diferente do que as pessoas veem na televisão, do que as pessoas costumam imaginar. É uma carreira difícil como outra qualquer. Quando eu cheguei no Fluminense, eu era o Beto Bom de Bola de Três Rios. Mas tinha o Beto Bom de Bola de todo o estado. É bom deixar claro que eu era um bom jogador, muito bom jogador, mas não era um craque. E no Rio tinha muitos craques, Zico, Rivelino, Gerson. Então eu fui para o meio dos craques. E eu tinha que ter um diferencial. Eu procurei através da preparação física, eu colava nos preparadores físicos, para eu ter uma capacidade pulmonar e muscular e de velocidade maior que dos outros Betos, bom de bola. Aí criei um diferencial. Eu passei a ser um ponto esquerda, que atacava e defendia. Então, eu praticamente sacrifiquei minha adolescência, no Rio de Janeiro, não curti as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro, para ser um jogador diferente. E conseguir, através disso, como numa empresa, você tem que ter um diferencial. Né? E eu consegui, através meu preparo físico, ser um cara diferente. Aí o treinador falava, pô, aquele cara, aquele ponto ali ataca e defende. Aí melhor ficar com ele. Muito bom. Fica a dica aí pra quem já está assistindo a gente, que quer ser um jogador de futebol também, né? Tem que ter um diferencial aí. Isso aí. Quais times o senhor passou, o senhor jogou? E no Fluminense, eu fiquei no Fluminense 7 anos. Do infantil, juvenil, junior e profissional. Depois eu fui trocado, um troca-troca para o Flamengo. Passei 2 anos na Gávea. É um privilégio. Eu sou tricolor e eu tenho 4 filhos. 3 são Flamengo e 1 Botafogo. Então, foi um privilégio para mim jogar no Flamengo, porque o Flamengo ele divulga muito a sua imagem, ele dá uma visibilidade maior. Mesmo tricolor tem que reconhecer isso. O Fluminense é um time bacana, mas se você precisa de um espaço, é o Flamengo. E eu joguei no Flamengo 2 anos, depois eu fui para Recife, passei 3 anos no Santa Cruz, aí machuquei o joelho. Nós conversamos em off ali que o joelho decide a tua carreira. Machucou o joelho, aí você começa a vir. Hoje eu tive que fazer 4 cirurgias depois, ao longo desse trajeto. Aí joguei em times pequenos. Joguei em Itabuna, na Bahia, Marília, São Paulo. 3 anos no Americano de Campos, Goitacás e Bom Sucesso Futebol Clube, que foi meu último clube em 1985. Foram muitos títulos conquistados nesse período? Olha, o Fluminense é um time colecionador de títulos. Só o Fluminense eu ganhei 3 cariocas, 7-1, 7-3, 7-5 e 2 taças Guanabaras. 7-1 e 7-5. O Fluminense é um time vencedor por natureza. No Flamengo eu consegui o privilégio, talvez poucos tenham isso na carreira, de ser vice do Vasco. Eu consegui, você fala que é vice. O Vasco é vice de todo mundo, né? Eu consegui ser vice-campeão da Taça Guanabara pelo Flamengo. O Vasco foi campeão. E Recife eu fui bicampeão pernambucano. Tive o privilégio de defender a seleção brasileira, sub-20. Nós fomos campeões mundiais na França em 1971, sub-20. E parou. Depois que você joga em time pequeno, você não ganha mais nada. Foram quantos anos? Jogando futebol 17, 18 anos. 18 anos. Encerrando a sua carreira como jogador de futebol, o senhor retorna para Três Rios. Isso. Né? É importante a sua cidade te acolher. Né? Como foi essa volta do senhor para lá? O jogador de futebol, quando volta, ele volta com muita dificuldade, porque ele acha que o jogador... o Brasil vai te acolher, vai te aposentar.
Mas quando eu terminei 18 anos de jogar futebol, com 32 cirurgias, eu fui para aposentar, a moça falou assim, do INSS, meu filho, eu preciso de mais, preciso de 35. E o que você vai fazer se você só jogou futebol? Então, o retorno do jogador é muito difícil. Muitos se entregam à bebida, aos jogos, às drogas, para tentar uma explicação por que o Brasil não acolheu um herói, né? Porque às vezes você é um herói, você é um jogador de futebol, e como eu consegui defender a seleção brasileira, defender o meu país, mas eu tive a sorte de ter um prefeito chamado Samir Macedo Nasser, que me acolheu, me colocou na Secretaria de Esporte, e eu, desde então, tenho trabalhado em prefeitura, tentando retribuir, através do esporte, o carinho que tiveram comigo. Como foi o período que o senhor foi treinador também? Eu fiquei 8 anos como treinador nas divisões de base do Fluminense, treinei o América Futebol Clube em Trerrense e uma experiência muito bacana em Ariquemes. Todos esses trabalhos meus estão registrados nos nossos livros. Eu faço questão de, depois de tudo, escrever para as pessoas, o jogador ver, pô, será que é isso que eu quero mesmo? O cara quer ser treinador, está pensando que já vai dirigir no Maracanã, não, tem que passar lá, lá em Mesquita, tem que ir lá em São João do Meriti fazer um amistoso, é complicado. Tudo é complicado, né? Toda profissão é complicada. E que se você pensa que ser jogador de futebol e treinador é fácil, é melhor ler os nossos livros. A gente vai falar do livro daqui a pouquinho. Gostaria que o senhor falasse a respeito das camisas. Mostra aí pra gente a imagem das camisas que o senhor trouxe pra gente. São o seu xodó. Xodó. Eu guardo com muito carinho. Eu tive o privilégio das minhas irmãs, da minha mãe, das minhas tias, das minhas poucas namoradas, guardaram tudo que eu tenho. Tem jogador que não tem lembrança de nada. Então a minha esposa dizia, ela nos deixou infelizmente ano passado, mas ela falava assim, quando você falecer, você vai no seu caixãozinho, vai 10 caixões atrás com a camisa, pôster, álbum, porque eu guardo com tanto carinho tudo que eu passei, e elas guardaram, porque só nós sabemos o custo disso. Meu filho pergunta para mim, meus filhos, meus netos hoje, vô, como é que é a profissão? Eu falei, eu não gostaria que você passasse o que eu passei, sacrificasse a adolescência, machucasse tanto. Agora, eu quis ser jogador de futebol e do Fluminense. Consegui até além. Se vocês quiserem sacrificar a vida de vocês e tentarem, é um direito que vocês têm. Isso aí. Bom, agora vamos falar, gente, a respeito também da carreira dele como um escritor. Pois é, que ele não só somente joga futebol, também escreve. Para começar a respeito desse assunto, eu gostaria que o senhor falasse a respeito do livro, né, que conta um pouco da história que o senhor passou na sua trajetória como jogador de futebol. A Dor de uma Paixão. A Dor de uma Paixão. É um livro que eu fiz questão de escrever quando eu terminei em 85. 86 eu lancei o livro, com a ajuda da federação. Para o garoto saber o que acontece nos bastidores. Eu acho que todo jogador, hoje esse livro está em todas as escolas de Três Rios. Teve um projeto de um vereador que colocou em todas as escolas, na biblioteca. Para o garoto, eu quero jogar futebol. Tá bom, meu filho. Ele vai saber tudo. Ele falou, não, melhor então estudar. Porque tem que jogar e estudar. Porque depois que ele volta, ele tem que ter uma profissão. Nós não fomos avisados disso, mas o livro avisa. Então, eu comecei a escrever assim. Eu cheguei na concentração do Fluminense 68, poucos atletas estudavam. Pouquíssimo. Hoje estudam mais. Aí ele falava assim, tem um de Cantagalo, que eu praticamente casei ele. Ele falava assim, dá para escrever uma carta para minha namorada? Eu falei, pô, não. Aí como é que foi o final de semana? Ele brigou comigo, aí eu fazia as pazes. Ele mandava carta. Eu praticamente casei esse rapaz. Eu só não fui da lua de mel porque está jovem. Mas aí eu comecei a tomar gosto pela escrita. Aí quando eu acabei de escrever a minha carreira, eu fiz esse livro, tomei gosto, fiz jornalismo. Hoje eu estudo História em Miguel Pereira, justamente para ter um pouquinho mais de conhecimento, para escrever melhor. Né? Vontade eu tenho, tem história pra caramba. Agora, tem uma técnica que você tem que se aprimorar cada vez mais. Com certeza. São quantos livros escritos até o momento? São 8 livros, incluindo a biografia do seu Josemo Corrêa de Mello, que nós tivemos o prazer de escrever. Que é uma outra boa história das pessoas conhecerem. Muita né? história do seu Josemo. Mandar um abraço para a família. Que bom saber que ele está bem. Isso aí, graças a Deus. O programa Cidade em Foco já volta, não sai daí. Para tudo, porque eu estou trazendo uma novidade enorme da Gran Prime Proteção Veicular. Você, assim como eu, já é um associado? Então presta muita atenção em mim. Indique agora mesmo para todos os seus amigos os serviços da Gran Prime Proteção Veicular. Se pelo menos 3 deles fecharem a proteção, você ganha uma mensalidade totalmente grátis. É isso mesmo, 3 amigos, uma mensalidade.
6 amigos, 2 mensalidades. Se 9 amigos fecharem a proteção da Gran Prime, você ganha 3 mensalidades totalmente grátis. E aí, você vai ficar perdendo tempo? Eu não vou. Vou correr agora mesmo e indicar a Gran Prime para todos os meus amigos que ainda não são associados. Para mais informações sobre essa oferta e para conhecer melhor os serviços oferecidos pela Gran Prime, entre em contato pelo WhatsApp DDD 24 98107 5592. Gran Prime, a sua tranquilidade em nossas mãos. Falcon Produções é a empresa que você procura para suas produções audiovisuais. Alugamos estúdio chroma key completo. Realizamos ensaios fotográficos em estúdio e também externo. Criamos vinhetas e comerciais. Cobrimos o seu evento. Pedimos em até 3 vezes no cartão. Faça já seu orçamento. DDD 24 98107 5592. Agora a pergunta que muitas pessoas estão fazendo pra gente, né, que estão assistindo a gente agora, é por onde anda José Roberto Padilha? Olha, eu tive esse prazer de ser convidado em outubro do ano passado para ser secretário de esporte de Paraíba do Sul. Paraíba do Sul é nossa mãe, né? A gente que estuda história sabe que o Entre Rios era apenas um dos 4 filhos que saiu, passou Barão de Angra, se emancipou e foi lá ter o seu progresso. Deixou Salutari, deixou Tiradentes e deixou Werneck, que eram os outros 3. É bacana estudar história para você entender. Então, nós somos filhos de Paraíba do Sul. Eu apenas estou voltando para a terra-mãe, fazer um trabalho muito bacana de esporte, de lazer. Eu acredito muito ao doutor Alessandro a oportunidade. Vocês podem ter certeza, eu não sou um ser alienígena, não sou de outro planeta, não. Eu sou filho de Entre Rios, que se tornou 3 Rios, que tem uma gratidão muito grande para essa terra aqui, que eu e com o meu trabalho, com a minha equipe, nós haveremos de honrar. Isso aí. Gostaria que o senhor falasse pra gente sobre o que vem na cabeça do senhor quando o senhor olha para toda essa sua história como jogador de futebol, que saiu lá de 3 Rios, né, com o sonho de se tornar um jogador profissional, assim como muitos garotos aqui da nossa região têm esse sonho também, muitas vezes tem até medo de ir embora daqui da nossa cidade, tentar uma vida melhor, tentar uma carreira profissional, até mesmo como um conselho para quem está assistindo a gente, tem esse sonho também para se inspirar na história do senhor. Eu acho que primeiro tem que estudar. Essa é a lição que nós temos. Depois que está acabado, você precisa de uma profissão. Estude. Jogue futebol, mas escute sua mãe, estude. Se cuide, não beba, não fuma, saia com moderação, porque hoje o futebol está cada vez mais... Saiu o jogador, entrou o atleta. Antigamente só era jogador, jogava bola, agora eu sou atleta. Então, se cuidar sempre, ter um desempenho maior. A minha preocupação, que você falou depois disso tudo, é dar exemplo. Eu não me dou o direito, mesmo com 68 anos, toda vez que eu falo que estou 60 anos, a pessoa do lado fala assim, poxa, não parece, vai falar, não parece, obrigado. Não parece, gente. Obrigado. Então, dar exemplo, eu nunca vou deixar que alguém me venha no bar bebendo, nada contra, adoro tomar minha cerveja. Mas eu acho que as pessoas vão falar, pô, aquele ali é um exemplo, é um jogador. Então você se torna um espelho de quem você gostaria de dar exemplo. Então eu me preservo, procuro sempre passar uma imagem de uma pessoa saudável. Tanto que eu venho trabalhar no Salutari de bicicleta de 3 todo dia, 10 quilômetros, volto, para mostrar, ainda aos 68, que se você se cuidar, ter uma vida ativa, você consegue ser um exemplo para as novas gerações. Não adianta eu ter essa trajetória que eu tive, com muito custo, e jogar tudo a perder. O outro falou, pô, mas aquele lá que... Então, eu cuido muito da minha imagem, sabe? Não deu para segurar os cabelos, mas... E acho que também um outro exemplo que pode ficar é a dedicação que as pessoas têm que ter, não só como jogador de futebol, mas em toda a profissão que a pessoa desejar, almejar, em tudo que ela fizer na vida dela como um todo. Tem que amar, né? Como eu disse, por todos os percalços que eu posso passar na minha vida, sempre eu vou agradecer o dia que eu me tornei jogador e do meu clube de coração. Então, claro, meu objetivo, jogador de futebol do Fluminense, era fanático. Eu consegui pegar minha bandeira, colocar dentro com uma camisa e ir para o Maracanã defender meu time. Não tem preço. Por mais que você passe dificuldades, você alcançou o seu sonho maior. Família, isso tudo vem junto, se você tiver como lidar, mas isso te deixa muito feliz. Eu sou uma pessoa feliz. Valeu a pena tudo. Tudo vale a pena. Se você acredita e se você ama o que você faz. Isso aí, com essa lição, nós vamos encerrando a nossa participação aqui com o Zé Roberto. Quero agradecer a presença do senhor mais uma vez aqui no nosso programa. Simpatia. Né? Obrigada. Eu gostaria que o senhor voltasse para a gente conversar mais, porque
o assunto rende, né? Rende, a gente pode escolher um de cada vez. Isso aí. Mais uma vez, muito obrigada. Sempre bem-vindo aqui no programa. Vamos para nossa dica de beleza dessa semana. Cida, cadê você? Pessoal, eu estou aqui hoje para dar aquela dica. Quem nesse período de quarentena não fez uma química no cabelo e acabou danificando o cabelo? Aquela tintura, aquele relaxamento, aquelas luzes. Pois é, eu vou dar uma receitinha acabando de fazer a sua química, você fazer a sua hidratação, seu tratamento no fio do seu cabelo. É uma mistura de mel e azeite. O mel, ele auxilia na produção de queratina e no crescimento do cabelo. O azeite, ele tem componentes antioxidantes que ajudam a manter a estrutura do fio, evitando a queda. Você vai lavar o cabelo após o condicionador, não pode esquecer. Você vai fazer essa mistura, né, de 1/4 de mel e 2/4 de azeite, deixar aí mais ou menos 1 hora no cabelo, lavar bem e secar como de costume. Isso é um tratamento que você pode estar fazendo todas as vezes que fizer uma química ou um cabelo extremamente ressecado, uma vez por semana. Essa foi a minha dica de hoje. Meu telefone está aqui. A gente está lá na Duque de Caxias, no edifício Gomes Coelho, esperando por você. Qualquer dúvida, é só procurar a gente, ou ir lá tomar aquele café, ou fazer você mesma a sua nutrição lá no nosso espaço. Até a próxima! O programa Cidade em Foco vai ficando por aqui. Quero deixar um grande abraço, um grande beijo para você que esteve aí do outro lado comigo, nos acompanhando, nos assistindo, para você que está sempre mandando mensagem pra gente, mandando sugestão de pauta pra gente, está acompanhando a nossa página no Facebook também. Você que ainda não curtiu, corre lá, Cidade em Foco, telejornalismo. E você que ainda não mandou aquele WhatsApp pra mim, mandando a sua sugestão de pauta, falando o que você está achando aqui do nosso programa, só mandar aí que eu vou esperar pelo seu WhatsApp, DDD 24 9807 5592 9807 5592. Semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser, com mais um programa inédito pra você. Então não perca, temos aquele encontro marcadinho de toda sexta-feira à noite, combinado? Grande beijo, um ótimo final de semana e uma semana abençoada pra todos nós. Fui, tchau, tchau!